Muito bem, muito boa tarde, iniciando a nossa transmissão ao vivo, esse é o Expresso Meio-Dia pela Conecta Mais TV. Estamos disponíveis aí no canal 8 da DIL TV e também nas plataformas digitais com informação, notícia e atualização na hora do seu almoço. Nesse momento, em Nova Prata, a temperatura está na casa dos 18 graus, o céu é nublado e, segundo as previsões, não há perspectiva de chuva para o dia de hoje. Iniciando o nosso giro de notícias e informações, essa semana terá um tempo predominantemente seco e frio, conforme as previsões para a parte do Rio Grande do Sul. O volume de chuvas deve ficar aí na casa dos 10 aos 60 milímetros na maioria das regiões, conforme informações da Rádio Cacique. E esperamos que se confirme aí estas notícias. Seguindo com as outras informações, agora passando pela dupla Grenal, atualizando para você as perspectivas dessa manhã, pelo portal da página Globo Esporte, o Grêmio se prepara com 4 reforços para a Libertadores, já que tomou um chapéu na semana passada e deve estrear uma maratona de jogos. Kahneman, Michael, Jean-Pierre e Pepe retornam ao time pela partida decisiva contra o Independiente del Valle, quarta-feira. Rafinha e Thiago Santos podem estrear na sexta pelo Gauchão. Então, semana de novidades no elenco gremista. Renato Gaúcho segue afastado porque ainda está seguindo os protocolos da Covid-19. Nas informações do Colorado, nessa manhã, o Inter se apega às cláusulas contratuais e pretende não renovar o contrato com Guerreiro. E, segundo explicações, não é o momento. O atacante peruano já recebeu sondagens e tem contrato com o clube até o final desse ano de 2021. Paulo Guerreiro, que mais tempo esteve no banco de reservas e no departamento médico do que dentro de campo, passou aí pela situação da discussão do seu contrato. Ele vai até o final desse ano e não deve haver perspectiva de renovação para o jogador. Iniciando com informações e notícias aqui da nossa região, começamos por Nova Prata. Diretamente no canal aberto com o nosso telespectador foram enviadas as imagens e os vídeos que você vai passar a ver a partir de agora. Esse fato se deu em decorrência de uma festa clandestina e uma aglomeração ilegal na comunidade do povoado Cola, interior do município de Nova Prata. Em uma propriedade particular que teve aí a sua cerca rompida, um grupo de adolescentes, jovens, enfim, pessoas não identificadas, promoveram uma festa. Dentro da festa houve uma fogueira e depois que eles saíram de lá, muito lixo espalhado e o fogo não foi apagado. O que se sucedeu é as imagens que você vê. Um incêndio de grandes proporções tomou conta de uma plantação de eucaliptos, né, naquela região e fez com que aí os proprietários tivessem que apagar as chamas e recolher o lixo. Esse é o fruto das aglomerações clandestinas e todo o risco que elas trazem, não só pelo ponto de vista epidemiológico, mas também pela parte da segurança. Uma tragédia maior só foi evitada porque o proprietário, em comunhão com alguns amigos, apagaram o incêndio na tarde de ontem. Fica o recado. Um boletim de ocorrência foi registrado pelo crime de incêndio e espera-se que as autoridades tomem as medidas necessárias. Seguindo com informações para a nossa região, Fagundes Varela ontem celebrou o encerramento da Romaria do Padre Ângelo Mônaco, com 100 anos da criação da paróquia. Já é tradição em Fagundes Varela a cerimônia em homenagem à Romaria ao padre, que é tido como muitos da região como milagreiro, e na manhã de ontem houve o encerramento na Igreja Matriz em uma missa transmitida pelas mídias sociais e com a presença restrita de público devido às questões sanitárias. Seguindo com informações da região, segundo informações, a Brigada Militar e a SCAB de Serafina Correia registram uma ocorrência de briga generalizada. O fato ocorreu ontem, domingo 11 de abril, às 21 horas, quando foram acionados no bairro Gramadinho, interior de Serafina. Ao chegar no local, na rua Minuano, a guarnição comandada pelo bombeiro voluntário Zé Carlos se deparou com um grande tumulto
de vários transeuntes. A briga já estava no local e acabou prendendo-se 3 indivíduos que tentaram invadir uma residência e tentaram abusar de uma menor de 17 anos. A SCAB atendeu as 3 vítimas que haviam sido agredidas e uma delas com lesões graves. A menor foi levada por populares ao Hospital Nossa Senhora do Rosário. Até o momento não temos maiores informações sobre esse caso. Informações em Bento Gonçalves, também pela Rádio Difusora. O Corpo de Bombeiros combateu um incêndio de grandes proporções numa residência que fica a 2 quilômetros da cidade. O fato ocorreu no sábado à noite, por volta das 11h30, na linha Veríssimo de Matos, localidade conhecida como quilômetro 2, na Serra das Antas. No local, as equipes de bombeiros se depararam com uma residência em madeira totalmente consumida pelas chamas e tiveram que acionar um grande contingente de água para conseguir aí combater os incêndios. Cerca de 4.000 litros foram utilizados. Também informação de Bento Gonçalves, nessa manhã pela Rádio Difusora, dá conta de que a Romaria de Santo Antônio, padroeiro da cidade de Bento, também já deu seu início. E a paróquia aí faz o cronograma da visita do padroeiro às comunidades locais. A programação prevê a realização de missas nas igrejas ou salões de cada localidade, respeitando o protocolo sanitário. E o primeiro compromisso ocorreu no sábado e a partir de agora diversas comunidades do interior de Bento Gonçalves vão aí receber a visita do padroeiro na 143ª Romaria em homenagem a Santo Antônio. Informação também para Bento Gonçalves: a Biblioteca Pública renova a parceria com a Universidade de Caxias do Sul para a realização da 36ª Feira do Livro. Na quarta-feira passada, dia 7 de abril, numa reunião virtual, a Secretaria Municipal de Cultura de Caxias, de Bento Gonçalves, a Casa das Artes da Universidade de Caxias do Sul, renovaram a parceria para a produção da identidade visual da 36ª Feira do Livro. É o 5º ano consecutivo que o curso de design participa e irá desenvolver o trabalho com o slogan Novos Tempos, Novas Leituras. Diversos alunos, acadêmicos e professores participam da composição. E a Feira do Livro aí tem previsão de ocorrer conforme a situação epidemiológica se estender mais para o segundo semestre e o final do ano. A Universidade de Caxias do Sul também está com vagas abertas e cursos gratuitos de formação vocacional online. Segundo informações aí, quem está cursando o 2º ou 3º ano do ensino médio nos grupos de orientação vocacional poderão acessar o programa de relacionamento da Universidade de Caxias do Sul através de oficinas com carga horária de 8 horas por meio da plataforma Google Meet. Os estudantes receberão técnicas para autoconhecimento, identificação de interesses, competências de fatores que influenciam a escolha profissional, projetos para o futuro e o propósito de vida. Essa é a ideia de que os alunos possam escolher a carreira mais propícia a ser seguida quando terminam o ensino médio. As plataformas de orientação podem serem acessadas pelos canais da Universidade de Caxias do Sul, também pelas plataformas Google Meet. Informações que a gente traz daqui da Serra também: o comércio voltou a atender todos os dias conforme a flexibilização feita pelo governador Eduardo Leite. O estado liberou o atendimento de segunda a domingo na última sexta-feira e o Sindilojas de Caxias comemorou essa nova medida. De acordo com o anúncio do governador, a bandeira continua preta e a cogestão está mantida, e os critérios sendo atendidos poderão flexibilizar aí o comércio do horário das 5 até as 20 horas, permitindo aí a presença de uma pessoa a cada 8 metros quadrados e um aumento também na fiscalização dos protocolos sanitários. A medida foi recebida como um alívio para todo o comércio e serviços do Rio Grande do Sul, que já estavam há quase 1 mês e meio com medidas restritivas, muitas das empresas em profundas dificuldades causadas pelo cerceamento ao funcionamento das suas atividades.
Informações que a gente traz exatamente sobre esse assunto fazem a estatística do comércio caxiense. As dificuldades comerciais e do setor de serviços acabaram puxando uma nova queda da economia local. Segundo informações trazidas pela Tua Rádio Caxias, o fato aconteceu de que a economia caxiense verificou uma retração de 0,06% no último mês na cidade. A baixa é puxada pelas perdas, que no comércio acumulam 6% e também na área de serviço cerca de 2%. Mesmo com a alta da indústria, que manteve os números alimentados, a situação nesse ano de 2021 pode ser tida como crítica devido ao cerceamento das atividades. Em Caseiros, as informações dão conta de que vereadores acompanham o processo de municipalização da água. Uma das discussões que é feita na cidade de Caseiro é sobre trazer uma adutora para tratamento de água local e a mesma ser municipalizada. Esse fato se deu por meio da Lei 1130 de 2021, de 18 de janeiro deste ano. Até o momento, 5 poços artesianos já foram perfurados e outros 3 estão em processos de conclusão. Para conferir como está o processo de implementação da rede de fornecimento local, estiveram em reunião a mesa diretora da Câmara, através do presidente Cleomar Sequim e dos demais vereadores Adelar Zólio Lunelli e do secretário de administração Alan Abreu, para verificar o andamento das obras, já que Caseiros agora se prepara para receber uma unidade de um novo frigorífico que tende a movimentar a cidade, que tem pouco mais de 5.000 habitantes. Em Bom Jesus, uma notícia um pouco incomum. A Polícia Civil conseguiu recuperar um lote de gado que havia sido furtado. Conforme informações, na última sexta-feira, a Delegacia de Bom Jesus deu cumprimento à ordem de busca e apreensão e sequestro de bens e recuperou 10 cabeças de gado que haviam sido furtadas de forma aí num abigeato no interior do município. Durante as investigações, as 10 cabeças de gado foram localizadas em uma propriedade. Fazendo-se a diligência, constatou que um veículo utilizado nos roubos também estaria em posse do investigado. De posse dessas informações, a polícia pediu aí as ordens judiciais para apreensão e sequestro dos bens. Na educação, conforme informações da coordenadora da 7ª Região Educacional, ela diz que as escolas públicas oferecem condições para o retorno das aulas presenciais. Recentemente, vereadores da região, de todas as cidades que apoiadas pela 7ª Região da Coordenadoria, acabaram pedindo melhorias na estrutura das escolas físicas, principalmente da cidade de Lagoa Vermelha. E também as informações de Karine Weber, que é a coordenadora da 7ª Região, diz que as escolas foram adequadas e estão prontas para receberem os alunos assim que a Justiça decidir por liberar o retorno às fases iniciais de estudo. Uma polêmica desse final de semana que ganhou ares de humor, por que não dizer assim, né? Para quem não sabe, está sendo feito aí um Cristo Redentor na cidade de Encantado, né? Que vai ser o maior do mundo. Aí a polêmica foi que o prefeito do Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, publicou no seu Twitter, abre aspas, construir estátua maior é moleza, quero ver ter esta vista, né? Feito uma provocação. Quem respondeu aí foi o prefeito de Encantado, dizendo que o Rio de Janeiro continua lindo e todo mundo já conhece, mas convida para conhecer o Cristo Redentor e conhecer as maravilhas do Vale do Taquari. Essa é a informação que a gente recebeu. Nós vamos por um breve intervalo comercial. Na sequência, voltamos com mais notícias do estado do Rio Grande do Sul para você. Agora você fica com o plantão com o Dr. Guilherme Savaris Schossler, trazendo informações sobre o combate à pandemia aqui na nossa cidade. Fique conosco, o Expresso Meio Dia retorna já já. Olá a todos. Então vamos colocar mais algumas atualizações referente então à pandemia da Covid-19, que ainda segue
assustando aí todos os brasileiros. Porque se a gente for observar, a nível nacional, os números de mortalidade ainda estão bem ruins. Porque a gente chega à conclusão que esse novo pico começou em Manaus, depois desceu aqui para o Rio Grande do Sul e agora está subindo para os outros estados. Então, a mortalidade nacional não vem caindo. Mas no Rio Grande do Sul parece que começou a estabilizar. Os casos graves ainda estão lotando as UTIs do estado, porém o número de internações no andar em pacientes que estão sendo atendidos também em ambulatórios vem caindo o número desses diagnósticos. Então isso nos traz uma esperança de assim que esses pacientes das UTIs começarem a dar alta, infelizmente muitos vão a óbito, que podem chegar até 80%, a gente começa a ter uma situação nas UTIs mais tranquilo, e aí posteriormente toda a estrutura do sistema de saúde começa a respirar um pouco. Além disso, a gente tem a questão dos medicamentos também que estão em falta, para a questão das anestesias, o que coloca também em risco outros procedimentos, como cirurgias eletivas e tudo mais. Então a gente precisa torcer e cuidar e todo mundo ajudar a manter os cuidados para que esses números reduzam e a gente possa ter uma situação mais tranquila para o comércio e para a indústria e tudo mais. Com relação à Nova Prata, esses números se refletem também, tá? As reduções das internações e, consequentemente, também o número de pacientes graves reduziu um pouco. Tivemos algumas transferências, também Nova Prata contabilizou alguns óbitos essa semana, infelizmente. Com relação às vacinas, a gente quer anunciar que já foi divulgado no site do município também, serão vacinados mais pacientes de 64 e 63 anos, que será realizado na segunda-feira. Chegou primeiras doses para esses grupos. Também chegou as segundas doses, que foi semana passada, que serão realizados semana que vem também para fechar as 12 semanas, pois essas segundas doses eram da AstraZeneca. Então serão realizadas nesses pacientes semana que vem. A vacinação segue, isso é bom. A gente está vendo que os pacientes que têm 2 doses da vacina pós 30 dias não estão internando. Isso é um dado bem importante. Tivemos algumas internações de pacientes com a primeira dose da vacina, com a segunda nenhuma até agora. A gente sabe que alguns pacientes no Brasil existem relatos que acabam internando, mas é bem menos. A gente incentiva veemente que as pessoas façam a vacina, aceitem a vacina e vamos encarar. E que depois que façam a vacina, não se contaminem. Espere 30 dias para fazer a segunda dose ou as 12 semanas da AstraZeneca. E depois da segunda dose, 30 dias depois, pode se considerar teoricamente imunizado. Tá? As vacinas não estão apresentando efeitos colaterais, não estão apresentando intercorrências maiores. A da AstraZeneca causa um pouquinho de febre, fora isso, e dor no corpo. Fora isso, nenhum efeito colateral grave. Tá? Então, a gente também vai ter agora na sequência a vacinação contra a gripe. Será anunciado no site da Prefeitura também. Espero que todos prestem bem atenção, porque contempla uma grande quantidade de pessoas e serão divididas em 3 fases, tá? Como estão colocados no folder de divulgação. E cada fase já consta os tipos de pessoas que serão vacinadas. Então, cuidado só que sempre priorizar a vacina da coronavírus, caso conhecida a aplicação da vacina da gripe com a vacina da coronavírus, sempre priorizar a coronavírus, fazer primeiro e esperar 14 dias depois para fazer a vacina da gripe. E esse é um cuidado que as pessoas terão que tomar e a gente vai salientando isso no dia a dia para ninguém esquecer. Então a gente deseja dias melhores para todos nós. Agora vamos ver o que o governador vai colocar no novo decreto e a gente espera que flexibilize já várias atividades, porque a gente está vendo que a situação está permitindo isso e vamos esperar que isso aconteça. Um grande abraço a todos. DigiDoctor Odontologia. Contamos com consultório odontológico 100% digital, com técnicas inovadoras e procedimentos especiais ao seu alcance. Aqui reabilitamos nosso paciente em sua essência, contemplando as regiões oral e facial com análises prévias que a odontologia digital oferece. Assim, o paciente saberá seus resultados antecipadamente. DigiDoctor Odontologia.
A Oriplanta, há 25 anos no mercado de mudas, mantém a qualidade e a excelência em sua produção, trazendo em sua história a valorização e a realização ao ver o crescimento de quem busca por seus produtos. Oriplanta, garantindo o sucesso de quem vive da terra. Há 20 anos no mercado de móveis e decorações, a Interni é referência em qualidade e bom gosto. Uma loja multimarcas com produtos selecionados de móveis e decorações. Desenvolve ambientes para inspirar você a compor seu espaço, garantindo personalidade, beleza e conforto ao seu estilo de vida. Interni, móveis e decorações. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em Iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. O Restaurante da Mari oferece cardápios especiais e saborosos para o seu dia a dia. No centro de Nova Bassano, com todo conforto e acessibilidade para te receber. Restaurante da Mari. Seu público-alvo: lê jornal? Ouve rádio? Assiste TV? Ou está conectado? Identifique seu público, anuncie e tenha resultado. Conecta Mais TV. É muito nossa. A Adil TV. Oi, áudio agora sim, desculpa, estávamos com um problema. Diretamente para o canal 8 da Adil TV e também nas nossas plataformas digitais, esse é o Expresso Meio-Dia. Nesse momento, 18 graus aqui em Nova Prata, o céu nublado, e vamos continuar com as notícias aqui do estado do Rio Grande do Sul. Um acidente ocorreu, na última semana, no final da última semana, lá em Itapuca. O prefeito de Itapuca estava manuseando uma arma no seu gabinete e acabou aí, segundo informações da rádio Uirapuru, disparando a esmo, Ele estaria limpando a arma quando ocorreu um disparo acidental. O tiro acabou perfurando o pulmão. Ele estava dentro do gabinete na prefeitura e a porta teve que ser arrombada. Ele tem 46 anos e foi levado aí para o hospital de Passo Fundo para receber tratamentos, Ele estava sozinho no local e acabou ocorrendo esse acidente durante o manuseio do armamento, algo que é extremamente complicado de ser feito. Então a gente alerta sempre para cuidar na hora de se manusear. Segunda notícia na mesma semana, envolvendo disparos acidentais. Informação de Teutônia que a gente recebe: as baterias dos veículos da prefeitura foram furtados do parque de máquina. O fato ocorreu na manhã da última sexta-feira, onde os equipamentos da Secretaria de Obras, Viação e Transportes registraram aí a ausência das baterias que fazem a carga elétrica de cada veículo. Foram levadas 5 baterias de caminhão, 2 baterias de automóvel, materiais de iluminação pública, equipamentos de proteção individual e diversas ferramentas de trabalho. O caso será investigado pela Polícia
Civil. E para quem sabe que o inverno está chegando, nos próximos dias o fogão a lenha aqui na região sul já começa a funcionar aí em tempo integral. O velho companheiro do gaúcho vem à tona, né? Quem tá com saudade de comer pinhão. Então, as informações, segundo a Patran, é que a colheita do pinhão está oficialmente aberta a partir do próximo dia 15, quinta-feira. A colheita e comercialização antes da data é proibida por lei do governo do estado do Rio Grande do Sul. Então, tecnicamente, quem quiser comer pinhão, a partir de quinta-feira pode subir aí nos pinheiros com toda a segurança, é claro, não vai querer dar uma de amador para tirar pinhão que pode acontecer um acidente, mas a popular delícia e iguaria do Rio Grande do Sul já estará disponível legalmente para consumo, seja cozido na água, seja feito na chapa ou no popular sapeco de pinhão na fogueira, coisas que o Rio Grande do Sul tem. Seguindo com informações aí pela coluna de Giane Guerra no Gaúcha ZH, a gasolina no estado do Rio Grande do Sul voltou a subir no último final de semana e hoje é um dia de mudanças no comando da Petrobras. A Assembleia de Acionistas vai avaliar se os indicados para o comando da estatal poderão assumir seus postos e a disputa interna é bastante acirrada, sem oficialização ainda do nome do novo presidente. E enquanto isso, nós vamos pagando mais caro aqui no Rio Grande do Sul. Pela informação da coluna do Josimar Farina, a Ecosul pede a prorrogação das praças de pedágio na BR-116 e na BR-392. A informação é do Gaúcha ZH e o governo federal sugere incluir nessa prorrogação a duplicação da BR-290. O contrato foi assinado em julho de 1998, foi renovado em 2013 e se encerra em abril de 2026. Mesmo faltando 5 anos para o encerramento da concessão, a concessionária que está atuando, né, a Ecosul, já está em tratativas para estender a sua concessão na 116 e na 392. Em contrapartida, se coloca à disposição para ampliar a duplicação da BR-290. Agora, falando em trânsito, a partir de hoje já estão em vigor as novas regras do Código de Trânsito Brasileiro. A lei que alterou, né, a 14.071 de 2020, trouxe importantes alterações, né, dentre as quais a gente pode destacar aí, né, a questão informando o infrator de determinada multa de trânsito, né? Mudou-se os prazos, né? Que era de 15, agora será de 30 dias para a apresentação do condutor. Outras mudanças, né? A validade da CNH, que vai passar a ter prazos diferentes de acordo com a idade do seu portador. A suspensão da CNH vai passar a ter um prazo estendido no número de pontos, né? Antes era 20 pontos, agora pode ir a 40 pontos, de acordo com a infração cometida. O transporte de crianças em cadeirinhas trouxe modificações. Antes, né, crianças de 10 anos que não tenham atendido 1,45 m devem ocupar o banco traseiro e utilizar o equipamento de retenção. Caso já passa dessa estrutura, pode aí vir a andar sem a cadeirinha. Então, várias modificações, você deve ficar por dentro, estão sendo informadas largamente em diversos meios de comunicação, a fim de evitar multas. Por falar em multas, ligando uma notícia a outra, o imposto de renda. Nessa manhã, no Diário Oficial da União, a Receita Federal prorrogou o período de entrega da declaração. Foi para 31 de maio. A medida foi implementada pela Receita no meio de uma instrução normativa. Então, informações aí para quem tem que acertar as suas contas com o fisco. A princípio, a data padrão seria 30 de abril, mas houve aí um pedido de prorrogação, conforme foi publicado hoje, e a nova data, 31 de maio. A gente relembra você que existe um projeto de lei que foi aprovado no Senado, que coloca aí a declaração para 31 de julho, se eu não me engano, né? Foi aprovado isso no Senado Federal. Porém, o governo federal não concorda com essa extensão de prorrogação de mais 2 meses e deverá vetar o projeto na sua íntegra
Portanto, a princípio agora a data do imposto é 31 de maio. Pode mudar? Sim. Fique ligado nas principais informações aqui, você fica sabendo antes desse tipo de fato. Informação também no governo federal envolvendo a economia. O Planalto Central vai enviar um SMS cobrando a devolução de quem recebeu auxílio emergencial de forma indevida. A cobrança já havia sido feita em dezembro e agora o governo federal pretende renovar o aviso àqueles que receberam o seu auxílio de uma maneira indevida ou que não eram merecedores da benesse. A cobrança aí pretende repatriar cerca de 47 milhões já foram devolvidos, mas se tem um dado aí de que mais de 30 mil pessoas ainda não devolveram o benefício, se estimando uma quantidade significativa, e por isso que o governo federal está implementando essa forma de cobrança. Por falar em financiamentos e prorrogações, o Pronamp, uma das linhas de crédito mais importantes tomadas por vários empreendedores no ano passado, na pandemia, agora teve a sua prorrogação. As informações é que estão disponíveis pela Caixa Econômica Federal a prorrogação do pagamento, que pode ser de 8 para 11 meses. Ou seja, quem tinha que começar a pagar agora pode pedir aí mais 3 meses de prorrogação no seu Pronamp, a fim de ver os contratos e ganhar um fôlego a mais. É extremamente importante que quem queira ampliar o prazo do Pronamp compareça à sua agência em que fez a contratação e a tomada do crédito para que possa ser concedido um prazo maior. E agora a informação que acaba tomando conta de Brasília na manhã de hoje, após a liberação de uma série de áudios. O senador da República conhecido, o Cajuru, que era apresentador de programa de TV, Jorge Cajuru, pelo Cidadania de Goiás, publicou nas suas redes sociais uma conversa que teve com o presidente Jair Bolsonaro. Na conversa e nos áudios divulgados, os dois falavam sobre a CPI do Covid e Bolsonaro diz que não gostaria que a CPI avançasse somente para o executivo federal e sim tomasse em pauta o comportamento de prefeitos e de governadores. O presidente Jair Bolsonaro também havia questionado nesses áudios o avançar de um processo de impeachment do ministro Alexandre de Moraes no STF. Enfim, conversas liberadas ontem à noite que estão repercutindo como uma chuva de meteoros em Brasília nessa manhã. Falando com seus apoiadores na saída do Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro informou que falou muito mais daquilo que foi liberado nos áudios e que achou uma indecência uma conversa de um presidente da República ser gravada. Enfim, aguardaremos a repercussão desse caso. E por falar em tratamentos, medicamentos e outras situações envolvendo a Covid, que será alvo também de investigação dessa CPI, caso ela aconteça, uma médica trouxe uma opinião muito sensata. O que tem que ser precoce no tratamento do Covid é o monitoramento. Cardiologista e intensivista Stephanie Risk falou sobre as fases da infecção e a importância de acompanhar aí e monitorar questões como febre, saturação, pressão e pressão arterial, entre outros sinais que são muito importantes. Para quem não sabe, a saturação é aquele dado-chave medido a partir do dedinho que você coloca no aparelho de saturação, né? Então você coloca o aparelho no dedo e ele vai medir. A saturação estando acima da casa dos 90, o seu pulmão funciona muito bem. Caso estiver abaixo dos 90, bem, aí é importante procurar o tratamento médico o mais breve possível, porque já se apresenta um comprometimento pulmonar. Os aparelhos de saturação são popularmente vendidos nas farmácias comuns, custam entre R$ 80 e R$ 120 e podem ser uma ferramenta importantíssima no tratamento à Covid. Informações que nós trazemos aí do estado de São Paulo, um policial militar foi preso após fazer uma funcionária da empresa Gol refém no aeroporto de Guarulhos. O homem usava uma caneta para ameaçar a vítima e afirmava carregar uma bomba na mochila. Esse fato ocorreu na noite de ontem e o homem estava aí em surto, aparentemente, né? Após uma rápida negociação, ele se rendeu, liberou a vítima e não se feriu. Ele foi detido e a polícia apura
as circunstâncias dessas ameaças e por que o sujeito acabou tendo este comportamento. Nas informações internacionais que a gente traz para você nessa manhã pelo portal da BBC, as eleições no Equador, foi apontado o novo presidente do país, o banqueiro Guillermo Lasso, conservador de direita que derrotou os esquerdistas. A sua terceira eleição presidencial, Guillermo Lasso conseguiu ampliar o seu sucesso na base de eleitores para além da direita tradicional e assim vencer uma disputa acirrada contra a esquerda ligada ao ex-presidente Rafael Correa. As eleições foram ontem, e ele obteve a dianteira de 5 pontos contra Andrés Aduz, que reconheceu a derrota. Então, novo mandatário para o Equador, mais um país sendo liderado por governos de direita, somando-se ao Brasil. Informação que a gente traz aí da Índia, que acabou superando o Brasil e se tornou o país com mais casos ativos de Covid-19. As autoridades indianas registraram um novo recorde diário de infecções. O país chegou a um total de cerca de 14 milhões de casos contra 13,5 do Brasil. Uma diferença pouco expressiva, mas os indianos têm uma população extremamente maior que a brasileira e contabilizam um número de casos extremamente avançado. E nas informações dos Estados Unidos, para a gente terminar esse Expresso Meio-Dia dessa segunda-feira, em uma análise da coluna da Reuters, Joe Biden reverte regras que eram amigáveis ao governo, a Wall Street, trazidas pelo governo Donald Trump. Os reguladores internos da presidência dos Estados Unidos não perderam tempo e acabaram desfazendo medidas que eram favoráveis aos investidores que foram colocadas por Donald Trump, usando táticas legais de solução rápida. Joe Biden descortinou essas situações e trouxe de volta legislações mais rígidas no tocante aos investimentos promovidos na rua em que a economia mundial passa todos os dias. Sendo essas as informações que nós tínhamos para atualizar você no Expresso Meio-Dia, eu agradeço a sua audiência, desejo uma boa tarde e hoje o município de Nova Araçá comemora 56 anos de emancipação. Para isso, nós temos um vídeo comemorativo de homenagem. O Expresso retorna amanhã às 11h45 com informação, notícia e atualização para o seu almoço. Uma boa tarde. 12 de abril, data importante para o município de Nova Araçá. Data em que comemoramos mais um ano de emancipação político-administrativa. A cidade localizada na encosta superior do nordeste do estado, conhecida como Cidade dos Morros e das Árvores, hoje completa 56 anos. Com pouco mais de 4.800 habitantes, muitos araçaenses podem ter até mais idade do que o próprio município, mas trazem a cultura e a paixão pela cidade dentro de si. Guardamos conosco recordações que fazem parte da história de Nova Araçá, recordações de carinho, luta, afeto e muita construção. Recordações contadas através das nossas lentes e eternizados para quem quer que deseja conhecer. Recordações importantes, até mesmo críticas, mas que emocionam quem quer que seja. Nós, como Conecta Mais TV, desejamos muito sucesso, muito desenvolvimento e prosperidade para Nova Araçá e seus munícipes. Parabéns, Nova Araçá, pelos seus 56 anos.